tempo na santa paz do Senhor? Façam assim: a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Com a mão direita levantada, digam comigo: toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, como um assembleano pentecostal que você é, misture glória a Deus e aleluia bem forte, para toda a cidade ouvir que a igreja está viva. Ainda está fraco. Quero ver o grupo das mulheres dando glória a Deus bem forte. O inimigo não gosta desse barulho. O inimigo gosta do barulho da contenda, da fofoca, da divisão, da inveja, do disse-me-disse. Mas o barulho desse aqui, ele odeia. E nós temos que continuar nesse combate. Amém? Glória a Jesus. Com olhar e sorriso de quem vai ser arrebatado, dê a paz do Senhor para quem está do seu lado. Aleluia. Glória a Jesus. Quero externar minha gratidão ao Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por essa oportunidade que pode ser a última da nossa vida, porque durante o período dessa festa, a trombeta pode soar. Num abrir e fechar de olhos, aqueles que estiverem piamente na presença do Senhor vão desaparecer. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja, e a igreja verdadeira está esperando o arrebatamento. Nós sabemos que a terra não é o nosso lugar de estadia. Nós estamos caminhando rumo à nova Jerusalém. A gente sabe que tem muita gente que está distraído com as coisas do mundo, porque muita coisa que distrai também destrói. Esses dias eu estava pregando num país, e eu perguntei para uma moça se ela queria entregar a vida dela para Jesus. Ela disse: agora não, porque eu estou muito jovem, eu tenho muita coisa para aproveitar pela frente. Com 3 dias depois ela se suicidou. O diabo atira para matar, e a igreja precisa reagir através da oração, da santificação, da obediência à palavra de Deus. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta amada igreja, pastor Martinho, e a missionária Catarina. Este casal faz a diferença no cenário eclesiástico das Assembleias de Deus no Brasil. Eu quero louvar a Deus pela vida dele, a educação, a disposição. Tanta gente jovem aí, sabe, preguiçoso, parece que é um peso morto caminhando dentro da igreja. E está aqui, o casal já beirando os 70 anos, com essa alegria, com esse vigor, a serviço da causa santa de Jesus. Eu peço a blindagem do sangue poderoso de Cristo sobre a vida deles e de toda a sua casa, porque são conveniados com o doutor Jesus. Todo o corpo operacional de obreiros que também estão ladeados com o ungido do Senhor, trabalhando a favor da causa de Cristo na terra, também estejam todos escondidos em Deus, porque a quem Deus esconde, o Satanás não pode achar. Também Deus abençoe a vida do prefeito desta cidade, que a escolta celestial lhe proteja, em nome de Jesus. Deus tem um plano grande na sua vida, para o Senhor ser um pregador da palavra de Deus. Amém, igreja do Senhor, a banda e todos os grupos e comitivas, em nome do Senhor Jesus, sejam abraçados pelo milagre de Deus nessa noite. Quem diz amém? Se ponha sobre os pés em reverência à palavra do Senhor. Eu sei que tem homens e mulheres aqui com vasta experiência no reino. Eu podia estar sentadinha ali aprendendo mais um pouquinho, porque na escola do Espírito Santo não tem mestre, é todo mundo aluno, e nós estamos a cada dia aprendendo um pouco mais para servirmos a Deus à altura que Ele merece. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós, um dos profetas menores, o seu capítulo 4. Eu serei sucinta e direta nessa noite, porque o povo já está enjoado de muita conversa. O povo precisa ouvir a verdade. Só a verdade que liberta. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Os que encontraram, digam: eu vou morar no céu.
Quem não encontrou, escute. Ouvi. Amós capítulo 4. Presta atenção. Na hora não tem conversa, não tem levanta e senta, e não tem esse negócio de estar para lá e para cá, não. É reverência total e absoluta. Porque nós estamos lendo a palavra de Deus e ela merece todo respeito. Através da palavra Deus criou tudo. Ele disse: haja e ouve. Então, até os animais ouviram a voz de Deus e entraram na arca com obediência. A Bíblia diz que boi e cavalo, mas o meu povo não me conhece. Então, respeito. Amém? Podemos ler? Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Elas estavam pedindo cachaça, viu? Vamos lá para o último versículo, o 12, o versículo 12, o penúltimo. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque Ele é o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, esse é o seu nome. Podeis sentar dando glória a Deus e aleluia, bonito para Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Essa autoridade é otorgada por Deus. Quando você está sob o efeito da unção do Espírito, você entra no tanque de guerra de Jeová e não tem medo de nada e nem de ninguém, porque você sabe quem foi que te chamou e tem convicção da veia ministerial que Deus lhe entregou. Por isso não há espaço para machistas, porque eu lembro de uma reunião que tinha um pastor numa aldeia de índios, que infelizmente tiraram a vida dele, e aí fizeram uma reunião perguntando qual dos obreiros teriam coragem de substituir o pastor que morreu. Nenhum levantou a mão dizendo que ia, porque estava com medo de ser morto também. Uma dirigente de círculo de oração levantou o dedinho e disse: eu vou. E hoje ela está arrebanhando 600 pessoas nessa aldeia. Deus se utiliza da ferramenta feminina para fazer o que muito cabra macho tem medo de fazer. Então a necessidade hoje é grande para que todos sejam ferramentas de Deus a serviço da obra, contanto que cada um fique no seu lugar e um respeite o outro. Porque se faltar o varão, Deus pode usar sim a mulher e fazer a obra de Deus. Amém? Amém mesmo? Então respeite a altura do chamado que Deus lhe deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essas mulheres aqui habitavam em Samaria. Amós era um boiadeiro, plantador de fígado, que vivia em Tecoa. Ele não se intitulava profeta. Observe que uma pessoa que verdadeiramente é despretensiosa de se aparecer, geralmente são esses que Deus costuma investir. Pessoas que muitas vezes estão ali até se sentindo incapazes, mas quando ele pega para a glória de Deus o tino ministerial, ninguém segura ele, e o Espírito do Senhor lhe encoraja para fazer aquilo que ele nem imaginava que seria capaz, por causa da unção e da autoridade dada por Deus. Este moço saiu das suas tarefas, ouviu a voz do Senhor dizendo que era para ele alertar aos rebeldões e rebeldonas que estavam ali naquelas províncias acerca das ameaças que iriam acontecer com eles. Porque, observe, fazer um paralelo do que acontece hoje é quase igual, sendo que hoje a situação está muito pior. Porque hoje tem pai engravidando filha, a filha fica grávida de uma menina e ele vai lá e engravida a neta também. Eu estive numa cidade que aconteceu isso. Não há mais limite para o diabo destruir vidas. Cada dia que passa,
lugares. O mês passado eu estava na Europa, passei muitos dias por lá e eu vi coisa de voltar chorando do avião até chegar em casa. O mundo está podre, os canhões do inferno estão apontados contra a igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então fecha a cara para o pecado, fecha os dentes para o inimigo. Não é tempo de brincar, de servir a Deus. Se posicione como soldado alistado no exército da última hora e cumpra o seu chamado. A igreja não é um lugar para ficar entretenimento e passeios, nem então ficar pagando, cumprindo o protocolo, batendo ponto, eu vou por ir. Não, toque o coração de Deus com um culto sincero. Essas mulheres até diziam que ia para a igreja, que cumpria os seus votos, ela pagava seus sacrifícios, mas estavam oprimindo pessoas, e Deus nunca gostou de gente soberba. Todo soberbo na história e também na Bíblia Sagrada tiveram que passar pelo cardinho incandescente de Deus, e ele torceu como cana na máquina para sair até o último caldo. Todos que tropeçam na pedra da soberba vai com a cara no chão. Nós temos que ter subordinação a Deus, atender os seus comandos com total sensibilidade espiritual. As pessoas não têm mais sensibilidade espiritual, elas estão com o coração duro de pedra. Nessa época não era diferente. O próprio Deus chegou através do profeta Amós e disse para o povo: eu vou enviar peste, vai queimar as lavouras, espada vão matar os seus filhos, e ainda assim não se convertem a mim, não se converteram. Aí eu me lembrei da carta que o Senhor Jesus, por intermédio do apóstolo João, escreveu ao anjo da igreja, que significa ao pastor da igreja de Tiatira: olha, eu tenho contra ti que toleraste Jezabel, uma mulher má, maldita, prostituta, feiticeira, mentirosa, idólatra. Eu dei a ela tempo para se arrepender e não se arrependeu. Deus está dando tempo para se arrepender e não estão se arrependendo. O que é arrependimento, missionária? É não ter mais coragem de fazer o que fez, é sentir completo nojo de tudo que desagrada aos olhos do Senhor. Não falo de remorso, eu falo de genuíno arrependimento, como o apóstolo Pedro ali na porta em Formosa, indo na hora nona com João orar na igreja, porque homem de Deus, ele pode ter nome, ele pode até ser conhecido, mas ele não pode deixar de orar, de buscar ao Senhor, ficar na dependência do Espírito até para respirar. O coração da gente está batendo porque Deus está deixando, não é porque ninguém merece e é bonzinho, não. Então baixa a cabeça diante do Pai e diga para Ele: sim, Senhor. Eu vi uma mulher dizendo assim: missionária, ore por mim que eu estou aqui no hospital, tive um AVC e a igreja precisa de mim. Aí o Senhor falou assim: diga para ela que é ela quem precisa da igreja. Não bota a banca com a obra de Deus, não, porque Ele não está selecionando Miss Prepotência para ser matriculada no clube da malandragem. Ele está procurando missionários e missionárias da última hora, gente honrada, gente que se respeita e tem temor e tremor diante da palavra de Deus. Deus encontrou isso no coração de Amós e avisou, porque foram escritos nas pedras, nas histórias, que os assírios pegaram o anzol e prenderam no nariz dessas mulheres e arrastaram elas pela cidade, porque elas gostavam de usar um salto do tamanho do microfone e ficar rebolando no tapete da Miss Prepotência, no clube social do engano, da mentira e da vaidade. Deus procura pessoas que sejam como o verdadeiro cartão postal do céu na terra. Quem olhar para você, ver o brilho do Espírito Santo e não o brilho dos cosméticos, não arrancar a asa do urubu e pregar em cima dos cílios para ficar com cara de raposa, arrancando o limpador de para-brisa do carro dos irmãos e colocando em cima desses olhos, fica feia, fica ridícula, fica igual as facas de Bazã, mostrando suas carnes. Por que Bazã? Vocês escolheram um tema muito forte. Bazã era um campo verdejante onde as vacas comiam e vomitavam. É o que muita gente está fazendo, se comportando como vacas. Estão comendo, aqui ó, palavra boa. E não me chama de cangaceira não, porque eu já assumi mesmo. Aqui a minha peixeira,
Escute, tem gente que está se alimentando aqui, depois que sai daqui vomita tudo e começa a comer as comidinhas superficiais das redes sociais. E hoje já tem igreja para gosto de qualquer freguês, mas Deus não coloca azeite em vaso sujo, porque Ele é Deus de mistério e não Deus de mistura. Deus me deu um ministério muito difícil e espinhoso desde os 4 aninhos de idade. Sou cria de círculo de oração e guardadora da doutrina raiz da Assembleia de Deus, que não é fake. E eu sei que não é fácil estar em defesa desta mensagem de cunho exortativo no meio de uma geração Nutella que gosta de calça apertadinha, brocada, como se tivesse levado a carreira de um cachorro no caminho da igreja. De homem com jeitinho meio coisado, e você procure virar a cabra macho, que está faltando homem na terra. Ouviu? Engrosse sua voz, tenha postura varonil e bata continência para o general, rapaz. E mulher, para de ser fininha como casquinha de ovo, porque o diabo atira para matar. Então se levanta. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Está pensando que está tudo perdido? Deus me chamou para ganhar crente para Jesus. Porque se eu conseguir ganhar uns crentes para Jesus, já está de bom tamanho, não é assim? Porque antigamente você conhecia quem não era crente até de longe, ó. Aquela moça ali é visitante, você via. Hoje você não conhece, em muitos lugares que a gente passa não conhece mais. A Bíblia diz: não ameis o mundo nem no que o mundo há. Nós temos que fazer a diferença, porque o profeta Malaquias também escreveu: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós temos que abrir a boca ainda, mostrar para esse mundo que tem crente de verdade, que tem igreja santa ainda, que tem igreja que ora, que expulsa demônio, que pombagira não se anda no meio dela, porque tem palavra de porta estreita. Aleluia! Não tenha vergonha de dar glória a Deus, não, porque a hora de cantar está chegando. Eu profetizo que tu vai fazer culto de ação de graça na tua casa, pela vitória alcançada. Se você crê, levanta a mão e dá glória. O vendaval chegou, derrubando tudo, transtorno e inundação. É como um furacão, destruiu seu mundo. E pra onde recorrer? Se o tempo está fechado, ninguém pra ajudar. O rosto é só chorar, tá tudo acabado. Mas não vi, porque Jesus viu. Eu sou o Deus que vi. Ele já ouviu e mandou te dizer pra não resistir, vai te socorrer. Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, um dia vai chegar, sorrindo pra você. E toda a solidão, como o vento voou, e no seu coração o sorriso voltou. Se o vento não passar e a noite for intensa, de novo vai orar. Não canse de buscar a sua presença. E se a dor insistir e quer roubar o brilho, trazendo a aflição, e no seu coração falta um sorriso, mas não fique assim, porque Jesus viu. Eu sou o Deus que vi. Ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir. Ele vai te socorrer. Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você. E toda a solidão, como o vento voou, e no seu
Deus abre o mar. Diga assim comigo: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu creio, o Senhor vai realizar o impossível nesta noite. Eu sempre prego louvando, amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem está precisando de um milagre aqui, levanta a mão. Não fica mole aqui não, levanta a mão. Aleluia. Um grande mar está em sua frente. Problemas e tantas aflições estão ao seu redor. Você pensa que não há uma saída. Olhe para o Senhor, Ele vem ao teu socorro. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. Tua vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Não fica barreira na frente de Deus quando Ele quer agir. Aleluia, glória a Jesus. Cada glória que tu dá, uma ruga que sai, irmão. Nem precisa de reboco na cara. Essa é da glória. Aleluia. Não te desanime. Hoje Deus fala com você. Sou Deus tremendo e poderoso. Eu vim aqui lhe socorrer, meu filho querido. Hoje eu derramo sobre você da minha graça e do poder do meu Espírito, e você vai vencer, vai vencer. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. Tua vitória vai chegar, então você vai cantar. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre esse mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. Grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Aleluia. Deus abençoe esta cidade, em nome de Jesus. Aleluia. Você sabia que o que está acontecendo aqui é muito sério? Logo quando desci do carro eu vi muros de fogo cercando esta quadra. Aleluia. Por isso que o pastor falou: não fique lá do lado de fora, porque Deus tem compromisso com quem veio para cá para ficar do lado de dentro. Porque se não tivesse espaço, tudo bem. Aleluia. E eu sinto a unção de cura e de conserto neste lugar. As vacas de Bazã comiam e depois vomitavam o que comeu. Deus estava assistindo esse cenário e não estava gostando. Como você acha que Deus está nos assistindo nos nossos dias? Você está satisfeito com o nível espiritual que você está vivendo? Ou está se enganando? A maior mentira na vida do homem é quando ele começa a mentir para ele mesmo. Ele começa a fazer vistas grossas
acerca da sua questão moral, espiritual, comportamental. E o campo emocional e sentimental é bombardeado, a depressão vai correndo solta, e ele não percebe que a porta de entrada para isso foi a desobediência a Deus. Por isso que o autor desconhecido aos Hebreus, que eu acho que foi Paulo, diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, combatendo contra o pecado até a morte e ignorando toda e qualquer afronta. Nós não fomos chamados para viver num modelo mundano. A igreja do Senhor é um luzeiro vivo que indica o caminho das portas celestiais. Você é um cartão postal do céu na terra. O Senhor usará o profeta Amós dizendo que ia ter acerto de contas com o povo. E pode ter certeza que esse acerto de contas se estende ainda de forma muito mais intensa nos dias de hoje, porque envolveu o sangue do seu filho amado. E foi a nossa última chance de escaparmos das garras e do lamaçal do pecado. E quando envolve sangue de filho, o pai fica irado e ele vai à forra. O acerto de contas não tem pagamento parcelado. Tem uns que Deus dá um sacode, ainda briga com ele para ele não cair dentro do inferno. Eu quero avisar que o inferno existe. Salmo 9,17 está escrito: e serão lançados no fogo do inferno os ímpios. Quem são os ímpios? Todos aqueles que praticam qualquer tipo de impiedade. A Bíblia diz que só os misericordiosos alcançarão misericórdia. Em Provérbios também está escrito que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não é só menear com a cabeça e dizer: eu sei que eu estou errado. Você sabe que está errado, então deixe de errar. Paulo, escrevendo ao Timóteo, mandou que dissesse ao povo: não erreis. Não sabeis que os devassos, injustos, não terão direito à entrada no reino de Deus e de Cristo. Dentro da sua casa você recebe qualquer um, mas no céu não vai ser qualquer um que vai entrar. Você pode ter muito dinheiro. Eu me lembro de um hino que quando eu era bem criancinha tinha um presbítero que já faleceu e ele cantava: você é um comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial, você tem muito dinheiro, seu dinheiro compra tudo, tudo que você quiser, só não compra a salvação que hoje é dada para quem quer. Tantos milionários descendo a cova, e os seus milhões não podem lhe dar um rim novo que dure muito tempo. A Bíblia diz que o coração de todos os homens estão nas mãos de Deus. Ele disse através do profeta Amós que enviaria peste, queimaria a lavoura, a faísca ia voar longe, que os filhos seriam mortos. E a carta de Tiatira também o Senhor fala que os filhos de Jezabel também cairiam ao fio da espada. E ele, quando diz: eu dei tempo para se arrepender, e não se arrependeu, Deus está dando tempo para você confessar o pecado e abandonar. Deus está dando tempo para que você compre pano e cubra a sua nudez. Deus está dando tempo para você tirar essas garras de unha de galinha que você coloca nas suas mãos. Eu estava numa festa, eu até falei essa semana, uma igreja que eu estava pregando, e manifestou um demônio, uma angolana. E ela estava com essa unha que tem algumas descompreendidinhas no nosso meio que está usando também, né? Pintada e ainda com a ponta afilada. O demônio manifestou nela, começou a usar a unha para poder furar o seu próprio corpo. E com as unhas cheias de sangue lambia, e o demônio dizendo: eu gosto é assim. O inimigo não inventa nada bonito, é só para afastar o povo da oração, da santidade, da sã doutrina. O que é que Deus queria desse povo? Que esse povo se arrependesse e se voltasse para Ele, principalmente quando Ele estava chamando a atenção das mulheres, porque o inimigo tem entrado nessa área para destruir. A mulher, ela é como se fosse, ela é o pilar da casa. Precisa manter uma vida de oração dentro do seu lar. Tem gente que está trocando o círculo de oração pela academia e fica com a calça leg, que na verdade leg significa uma meia, desfilando para lá e para cá e cantando: só quem tem raiz
branca do teu cabelo e vem dizer que tu suporta nada. A Bíblia fala que correu o vento, desceu a chuva e combateu com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Eu sei que o adversário luta dia e noite para lhe deixar em cima de uma cama, sem ter força nem para pegar um copo com água. Mas em nome do Senhor Jesus, todo espírito de morte espiritual seja banido deste lugar, porque Deus quer levantar um exército forte, destemido, cheios do Espírito Santo. Quem é que está buscando o batismo no Espírito Santo ainda? Porque agora o evangelho que está na moda é o evangelho coach, motivacional. E tem um bocado de pastoreco da revelacão, pregando mentira para enganar gente que não tem mais nenhum tipo de compromisso com Bíblia Sagrada, nem com padrão e princípios doutrinários. Porque a doutrina da palavra gera doutrina para o corpo, e você não fica feia não, você fica bonita. Lá na Europa chega brasileiras se amostrando, eles olham logo e falam assim: esse aí deve ser prostituta que chegou do Brasil. E quando chega alguém que tem decência, que tem respeito, tem honra, eles estranham, porque a imagem que é vendida para lá é a mais suja e pírfia. E a igreja do Senhor não pode se enquadrar nesse modelo. Reage, igreja, volta a orar e para de ficar sendo peso morto, sendo guinchado nas costas dos outros. Isso é cansativo. Se cada um cumprir bem o seu papel, não precisa Deus estar levantando pessoas para estar se desgastando para estar falando a mesma coisa. Paulo tinha tanta convicção de que Deus era na vida dele, que até sabendo que ia ser decapitado, ele estava escrevendo carta para conserto das igrejas. O tempo e energia que a gente gasta com crente ruim, a gente pode estar investindo nas almas, nas pessoas. Eu quero dizer para os amigos que quando alguém te convida para ir à igreja e você fala assim: eu ser crente como aquela fifi da língua do tamanho da BR-324, eu prefiro ficar dentro da minha casa. Não prefiro ficar dentro da sua casa não, porque nem todo mundo é a fifi da língua grande da BR-324. Ainda tem crente de verdade na terra, ainda tem profeta de Deus na terra, ainda tem vaso escolhido por Deus. E fica sabendo que a trombeta está apontada para a terra e já vai tocar. O relógio de Deus está dando a última volta. Prepara-te, ó Israel. Quem é Israel de Deus aqui? Somos eleitos, adotados por Deus, e Ele nos deu o direito de desfrutarmos da herança. Não troque essa herança maravilhosa pelas migalhas e as barganhas de Satanás. Quem entrar dentro do inferno nunca mais vai sair de lá. Portanto, a lista dos que vão para lá, eu vou citar mais algumas delas. Fornicadores. Quem são os fornicadores? Aqueles que namoram como se fosse casado e não são. A Bíblia chama estes de fornicadores. Ladrões, aqueles que desfrutam dos bens do próximo e não lhe dá a paga. Fraudulento, estelionatários, infiéis no contrato, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aí eu me lembro de Josué, sucessor de Moisés. Que eu vou falar com vocês: sirvam a Deus com verdade, com sinceridade, e joga fora a bagunça que vocês herdaram dos pais rebeldes de vocês, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor da maneira que Ele merece, escolham a quem vocês querem servir. Porém, isso aqui que ele falou é coisa de cabra macho e não de molequinho gospel, e não de vagabundinho gospel. Ele disse: porém eu, homem de verdade é outro nível. Homem de verdade tem responsabilidade. Quem é essa baixinha que vem falar dos homens assim? Falo! Eu nunca me esqueço que um pastor, antes de morrer, que pastor de convenção, ia na minha casa me buscar pequenininha, e eu via enroladinha com paletó no banco de trás, e eu escutava muitas coisas. Ele disse assim: ó,
todas as pedras que te lançarem, você bate no liquidificador e toma vitamina de pedra, e tu vai ficar mais durona. Eu guardei isso. Aleluia. Porque perseguição é vitamina para deixar quem tem convicção mais forte. Aleluia. Porque você está diante de dois sistemas. Ou você faz vista grossa e entra também na comissão da corrupção, ou você assume as armaduras de combate e vai de encontro à bagunça. Então escolha de que lado você quer estar. O que Josué falou para o povo: escolham a quem vocês querem servir. Eu vou interpretar isso aqui na unção de Deus. Vocês querem viver amigado com Deus? Ele não tem esposa amigada. A noiva de Cristo não tem amante. A noiva de Cristo não tem um caso com o diabo. Que palavra dura, missionário. Eu prefiro uma surra de sinceridade do que beijo e abraço de falsidade. Deus estava ameaçando esse povo e ele quebrou todo mundo aqui no pau. Observe na Bíblia, desde o princípio, aquele homem que era o chefe da casa comeu o fruto dado pela mulher e ficou com a covardia dele, sem querer assumir o erro dele. Deus foi atrás dele. E Deus vai atrás de um por um e vai pegar um por um, porque Ele não é brincadeira. Ele é o dono do céu, da terra, do mar, de mim, de você. Ele manda no presidente, Ele manda no rei, Ele manda nas rainhas, Ele manda nos prefeitos, Ele manda nos presidentes, Ele manda no diabo, Ele manda na vida, Ele manda na morte, Ele manda em tudo. A última palavra é dele. Ele está vendo a situação aqui na terra e Ele está olhando, ó. Ele está observando e acompanhando tudo bem de perto. Glória! Aleluia! Ele está acompanhando tudo e está apurando detalhe com olhar clínico, porque Deus não deixa nada passar desapercebido. A desobediência desse povo custou muito caro para eles. Mesmo diante de uma matança terrível, mesmo diante de um castigo de doer a alma, o profeta disse da parte de Deus: ainda assim não se converteram. Aí eu me lembro para o ladrão que estava na cruz. Vocês ainda querem ouvir mensagem? Gosta de massagem ou de mensagem? A indústria eclesiástica da malandragem está fabricando um bocado de massagista de ego corrupto. E tem uns cabrinha que nem é macho de verdade e fica dizendo que é apóstolo. Aperta o dedo no elevador e já sobe de bispo. E o moleque nem crente é. E tu gosta de ouvir essa conversa fiada. Volte ao primeiro amor do concerto de Deus. E eu me lembro da carta ao anjo da igreja também em Éfeso. Olha onde você caiu e arrepende-te. De onde foi que Deus tirou você? Quem era você? Vivia pelo mundo do pecado, sendo viciado, fazendo tudo que o inimigo mandava. Agora Deus te coloca em posição de príncipe, de princesa, para representar o rei dos reis e senhor dos senhores. Então assuma o seu lugar na obra e na presença de Deus, a altura que Ele merece. E não entra na onda dos desviados, disfarçados, que não saiu da igreja ainda. Porque quem é crente autêntico, ele pega o cálice da Santa Ceia se tremendo de tremor e temor, até para entrar dentro da casa de Deus. Se olha no espelho para ver se a roupa está respeitando o ambiente de culto. Aleluia! Se você gosta do mundo, então não fala que você é crente. Porque o evangelho genuíno, o evangelho da porta estreita, não tem espaço para bagunça. Escolham a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A maior dificuldade dos líderes é encontrar um Josué, um Caleb. Porque muita gente quer ser visto e não o serviço. Quer ser visto, ele quer o título.
Todo mundo quer ser alguma coisa, mas Deus está procurando os servos. Aleluia, Jesus. Aquele tipo navio cargueiro, não é o cruzeirão bonitão que vem na frente, é aquele que vai limpando a sujeira atrás do cruzeiro. O ministério que não aparece, o ministério que não está incorporando um personagem e criando uma performance para enganar e tirar o dinheiro das pessoas. Você muitas vezes deixa de investir numa igreja séria como essa, que é uma obra de verdade, que tem um homem de Deus na linha de frente, que muitas vezes tirou o pão da sua própria boca para dividir com irmãos, e muitas vezes está mandando pix para aquele pastoreco mentiroso, que às vezes só arruma uma mulher para disfarçar a sua falta de macheza, se é que você me entende. Jesus está vendo tudo. Se Ele ainda está falando prepara-te, é porque precisa de preparação. Você está se preparando. Deus está arrumando a sua noiva para tirar da terra. E a noiva do Cordeiro não se parece com Jezabel. A noiva do Cordeiro se parece com Jesus Cristo. Tem o brilho do Espírito Santo. A ciência se multiplica, as pessoas se modernizam, mas a verdadeira noiva do arrebatamento conhece o seu lugar, sabe para onde está indo. Não se comporta como o profeta Jonas, que é o oposto do profeta Amós. Comprou passagem para tentar fugir da presença de Deus. E o Senhor tem amizade com o mar e tem amizade com o vento. Aí ele disse assim: meus amigos, acordem que eu vou precisar do serviço de vocês. Quando Deus quer agir, ninguém se meta no caminho dele. Nunca deu certo tentar duelar com seu Criador. Ouviu o bolo de barro? Nunca deu certo tentar afrontá-lo. Eu e você precisamos dele. Se ele quiser, ele arranca a respiração de todo mundo. Você viu, ele falou aqui, ó: eu enviei morte, peste, queimada, prejuízo, tanta coisa eu permiti acontecer, e esse povo continuou com o coração duro. O que é que nós ainda vamos precisar ver? Eu tive um sonho que pessoas andavam pelas ruas e sangravam os olhos. Pode ser alguma nova enfermidade que está chegando aí. Imagine as pessoas andando pela rua e descendo sangue pelos olhos. Tem muita praga para acontecer ainda na terra. Prepara-te para se encontrar com um grande juiz. Haverá um tribunal de Deus, e ele vai pedir contas de tudo que nós pensamos, fizemos e falamos. Você que arranja uma rapariga para cada dia da semana, a tua hora está chegando do encontrão com Jeová grandão. E você que é tão valentão, pois o mais valente vai chegar perto de você. O anzol já agarrou no teu queixo, ele vai puxar o carretel, vai te puxar para frente, vai dizer: agora é nós. Quem é o valente aqui agora? Em batedor de esposa, em namorador sem vergonha. A tua hora está chegando. Você está pensando que você vai ter saúde a vida toda? A Bíblia me respalda a dizer uma verdade que muitos pregadores, na sua covardia, não têm coragem de falar. A Bíblia diz que os ossos do adúltero apodrecerão. Ou seja, Deus vai te quebrar. Vai deitar na cama curta e vai se cobrir de cobertor estreito, porque Deus não gosta de homem covarde. Quando Davi estava perto de morrer, mandou chamar seu filho Salomão: menino, seja homem, seja homem, tenha postura varonil, seja obreiro de verdade, seja bom filho, bom esposo, seja uma pessoa que tem responsabilidade. Quando Deus chamou Josué, também mandou ele ser forte e corajoso. Quando ele estava para derrubar o Jericó, ele atendeu todos os comandos celestiais. Quando chegou na guerra contra Ai, não consultou a vontade de Deus e fez do jeito que quis. E o que aconteceu? Foram envergonhados. Tudo na nossa vida precisamos consultar a vontade soberana do Senhor. Esse grande encontro com Deus é no dia do acerto de contas. A Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Ninguém escapa da colheita. Pode passar o tempo que passar, uma hora ou de casa. Quem é?
Aí o cabra tá lá com o amante dele. Aí tem alguém batendo na porta. Aí ela fala: você contou para alguém que você está aqui? Não contei para ninguém. Diga comigo: Deus viu. O Deus que viu Miriam e Arão fofocando de Moisés, e Deus não gostou. Aí Deus chamou os 3 para fora da tenda e desmascarou os 2 irmãozinhos falsos na cara. Não há nada oculto que não seja revelado. É por isso que é melhor dar uma passadinha em Atos 3,19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Olha para frente. E possas viver um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Todo mundo quer refrigério, mas o que está escrito em 2 Crônicas 7,14 também: e se o meu povo, porque através do profeta Amós também, Deus falou que haveria um tempo de bonança e de restauração para o povo, porque Deus nunca quis matar ninguém, mas Ele mata, Ele dá a vida e Ele tira a vida. Não bota a banca com a obra de Deus. Com licença. Oh glória, oh glória, tu é lindo, Jesus, glória a Deus. Eu vou entregar o meu cargo. Aí Deus pega uma prostituta, lava no sangue dele e põe no seu lugar, liberta, para fazer o que a sua banca não quer fazer. Eu vou falar com o pastor que é a última festa. Não tem problema. As irmãs estão prontas para visitá-la no hospital, porque lá é o lugar de quem não quer fazer nada. Fica lá na maca só esperando a sopinha aguada que a enfermeira vai trazer. Pois eu digo para você, a pergunta que Deus fez: a quem enviarei? Um profeta disse: eu vou, eis-me aqui. Você tem coragem de dizer eis-me aqui? Ou vai ficar com um canequinho pegando água do poço dos outros? Ou você vai cavar o seu? Tem mulher aqui que não sabe o poder que ela carrega nas suas mãos e nos seus joelhos. Está preocupadinha com a escova agressiva que está botando seu cabelo no chão, e fica para lá e para cá, e os piolhos voando para todo lado, se esquecendo do que é mais importante. Aí vem o profeta dizendo: porque te pinta, ó assolada, em volta dos teus olhos, debalde te farias bela, porque os amantes procurarão tirar-te a vida. Quem é que está batendo na porta? É o vento. Que vento? O vento da cobrança de Deus. Vocês escolheram um tema de juízo, e eu quero dizer que a espada do anjo já está fora da bainha, e ela já está girando na face da terra. Deus já está permitindo tanta coisa se cumprir e acontecer, e tem muita gente dormindo ainda. Ó, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Eu convido aqui à frente os que estão fracos na fé, os que estão afastados da igreja. Quem cair no inferno nunca mais vai sair de lá. Você frita um ovo, queima a mão, quer morrer. E agora imagina ficar lá se fritando no lago de fogo, aonde o bicho nunca morre. Presta bem atenção: o inimigo odeia você e a sua casa. Se desperte, acenda a lâmpada da palavra que ilumina os nossos caminhos. Abra os olhos e peça ao Espírito Santo o binóculo espiritual ampliado, para não ser enganado pelas sutilezas e seduções do maligno. Se levanta para fazer culto dentro de casa, doméstico. Volte a cantar os hinos da harpa cristã. Volte a consagrar pelo menos uma vez na semana. Busque a Deus, larga o celular de lado e vai dobrar o joelho. A palavra diz: aquele que me busca de madrugada me encontra. A Bíblia dá códigos tremendos de bênção. E tem gente que fica de madrugada na televisão, vendo pombagira virtual. Por que que o povo perecia? Perdiam guerras. Muitas vezes Deus deixava os inimigos pisar em cima dele. Jeremias que o diga na sua época. Quantas vezes Jeremias chegou diante de Deus? Estou caminhando para o encerramento.
e falou assim: eu vou interceder pelo povo. Aí Deus, dê meia volta. Não me incomode para orar por essa raça, porque eles gostam dos profetas da mentira, eles gostam dos sem vergonha, eles não me querem. Aí Jeremias vai na segunda intercessão. Deus diz assim: não me incomode pedindo paz para esse povo, porque eles não merecem. Diga para eles que para quem peste, peste, para quem morte, morte, para quem doença, doença, para quem cativeiro, cativeiro. E eles escutaram os profetas de mentira, dizendo: é mentira de Jeremias que Deus não vai fazer isso com a gente. Não é assim? Eu estou pregando isso aqui hoje, amanhã pode aparecer alguém despregando tudo que eu preguei aqui, porque está acontecendo esse duelo. Um fala: se convertam para não ir para o inferno. Chega outro e diz: não existe inferno, é só vitória. Sai do chão, galera. Vamos curtir a vida, a juventude. Ô menina, o que é bonito é para se mostrar. Você não é privadinha de banheiro público, de posto de gasolina, nem de rodoviária. Você é vaso de honra de Deus. E a Bíblia diz que nós somos templo, santuário do Espírito Santo. Estão vendo eles tocando bonito? As cordas do coração precisam estar tão afinadas quanto as cordas do instrumento, porque nós somos um instrumento que Deus toca. E quando o instrumento afinado por Deus toca em Jesus, ele para e esboça uma atenção especial. Você pode ver que aconteceu isso com a mulher do fluxo de sangue. Ela não tocou só por tocar, ela tocou o coração, e ele, no meio da multidão que espremia, parou, manifestou a sua glória e preparou o cenário para exaltar e honrar aquela mulher. Então toque o coração de Deus com sinceridade. Você pode até falar bem, pregar bem, fazer tanta coisa bem, mas não adianta. Tem aquele hino, sem ser um playback, porque eu não ensaiei, é um hino que eu gravei há anos atrás, que fala de Jezabel, da carta de Tiatira, cantado. Glória a Deus. Gostam de mensagem ou de massagem? Então você não vai morrer, porque quem gosta da mensagem da palavra ouve, não só por ouvir, mas a bem-aventurança é para aqueles que ouvem e põem em prática o que ouviu a palavra. Eu convido aqui à frente quem está afastado da igreja, que eu quero fazer uma oração por você. Você não sabe quantos dias você ainda tem de vida. Eu vou contar um testemunho bem rapidinho. Uma criança estava brincando na beira de uma cisterna. Eu já vou encerrar. E a mãe pegou o balde com água, aquelas cisternas antigas, quem lembra? Que tem aquela corda amarrada no balde e tem só um tampãozinho ali, superficial. O menino brincando na beira da cisterna com a coleguinha, ficou curioso para ver o nível de água, escorregou no limo e caiu dentro da cisterna. A menina saiu correndo para chamar a mãe, que o seu amiguinho caiu na cisterna. Aí pronto, ela começou a se desesperar e foi aquele tumulto em volta da cisterna. Daqui a pouco nada de bombeiro chegar, porque era lugar longe e demorava, e o homem colocando o balde e gritando: menino, se você estiver me ouvindo, segura a corda que eu vou te puxar. E nada do menino falar nada lá debaixo da água. E ele jogava o balde e só vinha água, jogava o balde. Um momento que todo mundo começou a clamar. É por isso que eu digo para vocês: o anjo que atravessou uma quarentena de soldados para salvar Pedro naquela prisão ainda, ele está aqui nesse culto. Ele está aqui nesse culto. Ele está aqui nesse culto. Aleluia, Jesus querido. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Quando a igreja entra em oração, é outro nível. A gente conquista coisa que, burocracia que levaria anos e anos, Deus sai quebrando todos os protocolos para dar vitória. Igreja, nós temos uma arma muito poderosa. Se arrependa e volte a buscar a Deus. Abandone esse pecado desgraçado que está te corroendo como câncer. O povo perdia a guerra porque era um povo pornográfico, porque era um povo idólatra. Amós profetizava na época do rei Jeroboão, que construía altares de adoração a demônios. Esse homem não só pecou, como fez toda Israel pecar, e tudo
já estava cheirando mal nas narinas de Deus. Um dos versículos mais lindos que eu acho é aquele: quando você honra a Deus, Ele também honra você. Deus faz trovejar contra os seus inimigos quando há sinceridade e arrependimento, assim como foi no meio do povo na época do profeta Samuel. Os filisteus ameaçavam, e aí ele dizia: abandone as práticas erradas de vocês, que Deus vai fazer trovejar contra os seus inimigos. O chão vai tremer debaixo dos pés deles. O povo jogou tudo que não presta fora, passaram o tempo todo em jejum e oração, vestido de pano de saco, e Deus operou maravilhosamente, exterminando os seus inimigos e dando vitória ao seu povo. E ali o profeta construiu um altar de adoração a Deus, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. O olho nas novelas até derrama lágrima, mas na igreja é seco, coração de pedra, chora com a mentira, está romantizando os crimes contra Deus. O importante é ser feliz. E que modelo de felicidade? Uma felicidade pecaminosa não é patrocinada pelo Senhor Jesus. Estão normalizando tudo que é pecado, estão achando bonitinho. Menininha dá beijinho em menininha, menininho dá beijinho em menininhos. Vocês estão percebendo uma coisa estranha que está acontecendo? Vocês não estão abrindo os olhos para enxergar o que está acontecendo? Não tem mais nada que presta nesse mundo. Já está a hora de se preparar para um grande encontro, porque vai ter muito fogo consumidor nessa terra. Está chegando a hora. Deus não vai deixar. Você sabe que o buraco abriu debaixo dos pés de Datã, Abirão e Corá, porque estavam se levantando contra Moisés, que era homem íntegro diante de Deus, que falava a verdade e era manso. Deus não tolerou a covardia deles. A Bíblia diz que a terra abriu a sua garganta e eles foram socados lá para baixo. Tu acha que esse Deus também ainda não faz isso hoje? Ele quer te dar o céu, Ele quer te dar o paraíso que Ele entregou para aquele ladrão na cruz arrependido, que reconheceu os seus crimes e disse: este homem não fez nada para ser crucificado. Eu estou aqui porque eu fui um criminoso. Mestre, lembras de mim quando entrares no teu reino? Jesus olhou e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem quer ir para o paraíso de Deus? Pode soltar. Vamos adorar o Senhor. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Cristo nessa noite? Saia do seu lugar e vem aqui agora.